Boa tarde a todas e todas. Hoje nós iniciamos e vamos fechar o CREF Conversa, porque é o último do ano e é o último e não menos especial. Então, eu agradeço a todas as pessoas que passaram pelo CREF Conversa desde que nós estivemos na pandemia. Esse CREF Conversa sempre foi um encontro presencial, lá no Centro de Referência em Formação Continuada da Secretaria Municipal de Educação. Então, eu dou as boas-vindas em nome da nossa diretora Márcia, do nosso subsecretário Fernando e da nossa equipe. E hoje, então, nós temos um convidado muito especial e eu queria dedicar a ele a abertura, né, desse CREF Conversa. Jorge é um amigo muito querido, um profissional que eu tenho muito prazer em dialogar, em estar em estudos, em pesquisas. Jorge já esteve conosco na nossa primeira jornada pedagógica Olhares Cruzados. Então, quem é antiguinho vai lembrar, 2009, lá atrás, né, Jorge? Isso, esse falar que é muito bacana. O Jorge, ele é doutor em Memória Social pela Unirio, é mestre em Educação pela Unirio, especialista em Estudos Afrodiaspóricos, FEMAS, né? Psicopedagogia e Orientação Educacional. Gente, ele é assim, entendeu? Gênero e Sexualidade pela UERJ, o CLAN, nós fizemos juntos, mas não na mesma turma, né, Jorge? Administração Pública pela UF, Antropologia e Desenvolvimento Cognitivo, é graduado em Letras, professor da SEDUC, Português e Literatura, habilitado em Sociologia e Filosofia, atuação em docência na educação básica e superior, nas esferas públicas e privadas, e como professor formador em projetos da SEDUC, CAPES, MEC, e tutor do sistema UAB, né, UAB CAPES e Fundação CCERJ. Vice-coordenador do NEAB da cidade de Macaé. E também ele é coordenador do Ondijango, né, que eu já tive o prazer de ser convidada para apresentar o nosso trabalho sobre o Palmares, né, sobre aquele livro. Nós fizemos um trabalho no CREFCON, foi muito gostoso e gratificante. Então, o Jorge, eu só vou ler esse pequeno poema de Lia Vieira dedicado a esse momento, né, esse último CREF Conversa. E porque nós estamos no momento, né, no Novembro Negro e do 20 de novembro. Fiz-me poeta por exigências da vida, das emoções, dos ideais da raça. Fiz-me poeta, sabendo que nem só se finge a dor que deveras sente. E crendo que, através da poesia, posso exprimir a arte do cotidiano vivida em cada poema marginal. E que, com esse momento, nós possamos discutir as questões marginais, as questões que envolvem as discussões no âmbito da educação das relações étnico-raciais e que a gente possa ampliar subsídios para implementar a Lei 10.619/03. Jorge, querido, a palavra é sua. Beijos, muito obrigada por você estar aqui conosco nessa tarde. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu agradeço a Shirley e toda a equipe do CREFCON por essa oportunidade de estar de novo com vocês, né? Uma década depois, praticamente. Né? Mas a gente não teve tão distante esse tempo, a gente já se encontrou em diversas outras ações, né? Vários outros eventos, e a parceria já não é de hoje. E eu fico muito grato porque a gente está não só no mês da consciência negra, mas no momento em que falar sobre a questão racial ela se torna extremamente necessária e urgente, né? Mais do que nunca, né? E a gente nunca espera que tenha esse tipo de, vamos dizer assim, motivação. Gostaríamos que fosse uma motivação positiva. Gostaríamos de estar hoje celebrando, gostaríamos de estar hoje comemorando. Infelizmente, não é o espírito, né, do contexto em que a gente está. Muito pelo contrário, né, é um contexto extremamente adverso, negativo. A gente não gostaria de estar vivendo ainda, mas isso também mostra a necessidade e a importância do que a gente está fazendo. A gente tem um país que não discute esse tema, né? A gente não tem uma reflexão contínua, fundamental e, vamos dizer assim, positiva sobre isso, né? Falar que racismo é um problema a partir da década de 50, do século XX, não é uma verdade, né? Porque desde que Cabral colocou o pé aqui, a gente pegar a carta de Caminha, né? Nós que somos de língua portuguesa, já dizia lá na carta de Caminha
que os indígenas, não índios, né, os nativos da terra, eles eram pardos. Existia uma categoria sociológica, uma categoria para, de alguma maneira, né, criar uma identidade sobre aquele diferente. Naquele momento, o diferente era o indígena, e naquele momento esse indígena foi considerado pelos portugueses como pardo. A gente vai ver mais um pouquinho, né, a importância de entender essa questão, de ter o que eu chamo, né, de uma consciência, né, dessa questão racial. A gente fala da consciência negra, a gente está no meio da consciência negra, mas a gente vive uma inconsciência sobre a questão racial. Porque muitos de nós, inclusive negros, né, eu, por exemplo, eu dou o meu próprio exemplo, eu fui descobrir que eu era negro aos 42 anos, numa sala de aula de um curso de pós-graduação. E isso só aconteceu 8 anos depois de eu ter sofrido um episódio de racismo no ambiente de trabalho. Eu era executivo de varejo e eu fui impedido de ser promovido a um cargo de direção porque o meu chefe disse que naquela empresa em que eu estava atuando, o negro não era diretor. Meses depois eu não consegui ficar, não sabia o que era aquilo, não soube lidar, saí. Vim para o interior do estado do Rio, achando que era um problema daquele lugar e daquela empresa. E aí aqui no interior, na época, em Macaé, eu descobri que isso era uma coisa que acontecia em todos os lugares, em todas as empresas, dentro daquele meu ramo. Eu não sabia o que era 2001, eu não tinha a menor noção do que era isso. Eu só fui descobrir o que era isso em 2008, numa pós-graduação, numa aula em que o professor perguntou quem era branco, quem era negro e quem era pardo, né? E aí eu trago sempre essa apresentação, né? O pessoal até que já me viu em outras vezes, existe uma gramática do preconceito, né? E quando a gente fala o que é ser branco, eu hoje cedo estava falando com turma fundamental de uma escola do Espírito Santo. Também uma colega me pediu para fazer um trabalho com eles, só que é uma colônia europeia. De 30 alunos daquela sala, 17 se identificaram como brancos, 9 se identificaram como pardos, ainda que não soubessem bem o conceito, e apenas 2 se identificaram como negros. E aí, quando a gente vai para o Aurélio, eu falei, pega o Aurélio aí, eles estavam na escola, aí pegaram o Aurélio, definições do dicionário sobre essa hierarquia de cores, né? O que é ser branco? Lá no Aurélio está dizendo que branco é indivíduo da raça humana de pele clara, da cor da neve, da cor lacal, puro, angelical. Tudo que é positivo, tudo que é bom, tudo que é saudável é branco. A brancura é algo desejável, aceitável e é um padrão, é uma referência, né? O ser branco é uma referência de muitas coisas. Só que aí quando você vai ver o que é o pardo vai dizer lá no dicionário é a cor entre o branco e o preto de um branco sujo e duvidoso. Mulato, mestiço. Eu, na minha certidão, estava escrito que eu era pardo. Meu pai era negro, minha mãe era mestiça, mas de pele clara. Então, pardo, ok, entre o branco e o preto. Mas o branco sujo, duvidoso, eu não sou um branco sujo. Eu não sou duvidoso. Isso não é uma referência para eu me identificar enquanto categoria, por exemplo, racial, né? Você é pardo. Mas é o que está escrito no conceito. E aí, o que é o conceito de negro? Indivíduo da pele escura, da cor do carvão, sujo, cardido, violento, perigoso, maldito, funesto, lúgubre, escravo. Tudo que é associado ao negro, ao preto, é ruim. E aí eu comecei a olhar e ver o impacto que isso tem, por exemplo, para construir uma consciência racial. O IBGE pergunta, né, para as pessoas, e aí, qual a sua cor? Só que ele te dá 5 opções. Branco, preto, pardo, amarelo e indígena. Amarelo, ok. Indígena, ok. Agora, branco, preto e pardo, opa, o conceito está complicado. Porque o branco é da raça humana. Agora, o preto já não é da raça humana. E o pardo nem raça tem. Então, você percebe uma hierarquia, uma condição de, entre aspas, né, de subordinação ao que não é branco. E isso aí foi feita uma pesquisa na década de 80, quando foram para as ruas, os repórteres foram às ruas e perguntaram para as pessoas, sem indicar qual eram essas 5 opções. Mas a pessoa podia responder o que ela quisesse, né? Então, qual a sua cor? Você pode dizer a cor que você quiser. E aí, qual a surpresa? Para o IBGE são 5. Quando foram para a rua e foram tabular a pesquisa, pode passar o próximo slide? Nesse slide, são 136 tons de pele.
Ou seja, todo mundo quer ser qualquer coisa, menos preto, negro ou pardo. Tentativa de chegar à brancura ou se aproximar do branco, para quê? Para ser aceito, reconhecido, valorizado, respeitado. Então, dizer que não existe uma certa opressão racial não é verdade. Eu até falei hoje com os meninos mais cedo. 2 meninos negros numa turma de quase 30 brancos. Então, imagine como que essas pessoas têm dificuldade de serem reconhecidas, valorizadas, o que elas suportam, ou o que elas abrem mão para se sentirem incluídas. Né? E aí as pessoas falam, mas o negro é racista. Não é questão do negro ser racista, ele às vezes nem tem consciência da sua identidade. Né? Então, aquela história, né, quando a gente pega os filmes, principalmente, o negro da Casa Grande, e aí um filme que demonstra muito isso, Menino 23, né? O negro que está na Casa Grande, ele se sente da família, ele se sente aceito, respeitado, valorizado. Então, ele fica invisível, ele não tem cor. Ele não quer saber de cor. Né? A gente tem hoje aí muitos negros ao lado das lideranças políticas que dizem que racismo não existe. Mas eles nem se veem como negros, eles se veem sem cor. Porque ele sabe que se ele enfrentar a realidade e assumir essa cor, ele está fora. Então, eu nego a identidade ou eu simplesmente finjo que ela não existe, e aí tem esse discurso da opressão racial, que nem sempre é violência. No meu caso, foi verbalizado e eu tive que me virar com isso. O meu chefe disse, olha só, se você quiser ficar aqui, você vai ficar aqui até aqui, daqui você não passa. É o que os americanos falam de blinding glass, né? É o teto de vidro. Você vai chegar até ali, mas tem um teto invisível que você não vai ultrapassar. Múltipla diversidade, essa pluralidade de tonalidades fenotípicas, que isso é uma riqueza que a gente tem, que outros acham que é um problema, né? Vide essa discussão sobre colorismo, por exemplo, que é algo que, ao mesmo tempo que me irrita, né? Me dá incentivo, me motiva a continuar questionando, refletindo sobre isso. Se a gente olhar o próximo slide, pode passar, o que é ter uma identidade, né? Então, no nosso caso, identidade negra. O que é ter uma identidade negra? É ter a convicção que a gente tem uma pertença social. A gente tem uma afinidade cultural, a gente tem uma história, a gente tem uma língua. Isso, a gente faz parte de uma construção histórica cultural. Só que quando a gente olha isso, a gente não vê isso nos livros didáticos, a gente não vê isso na representação política, a gente não vê isso nos cargos, nas hierarquias mais elevadas, né, das instituições e das estruturas sociais. Né? Hoje o STF, por exemplo, não tem nenhum negro. Se a gente olhar, eu estou em Macaé, a gente tem uma Câmara de Vereadores aqui, 11 vereadores. Na eleição da semana passada, apenas um é negro, uma jovem estudante universitária, que foi a única vereadora negra eleita para a próxima legislatura. E isso se reproduz. A gente é 54% da população do país, mas somos minoria, né, em espaço de poder e prestígio. E muitos de nós não se reconhecem porque não se veem. A gente não se reconhece, não se vê parte. Porque se você olha na TV, ontem eu estava vendo isso, né? Maju Coutinho, 1h da tarde, no Jornal Hoje, e a Aline Midler, no Jornal da Manhã, na Go News, e o Geraldo Pereira no Jornal da Noite, lá no finalzinho, depois das 10. Durante o dia, você tem uma Flávia Oliveira, ou um ou outro que aparece, a paisagem, a referência, no nosso caso, né, as afinidades, a gente não se vê. A gente, por isso, talvez não se reconheça. E aí, construir essa história identitária, resgatar essa identidade, é o que a Lei 10.639, por exemplo, tenta fazer. Né? Foi preciso ter uma lei para a gente entender que precisa se ver, se reconhecer dentro da estrutura que a gente tem. Só que isso é opressivo para nós, por quê? Como eu falei, 1500, os portugueses falaram que os índios eram pardos, porque eles não eram brancos. Nós só tivemos uma Constituição que reconhece igualdade em 88, há 32 anos atrás. Nós somos 520 anos uma nação. Só que 70% do tempo, nós vivemos sob o regime de escravidão. A abolição da escravatura foi há 132 anos atrás, ou seja, 25% do tempo da nação é que a gente teve, entre aspas, com liberdade enquanto pessoas negras. Ou seja, essa opressão racial, ela já não é de hoje. Ela é quase que milenar, são 500 anos sofrendo isso. E por isso que a gente tem dificuldade de entender que é necessário trabalhar isso, discutir isso. Então, por exemplo, no próximo slide, o que é raça? Né?
Pensar em racismo, o que é raça? A raça é uma construção teórica. Porque raça só existe uma, raça humana. Raça biológica só tem uma. Agora, as construções raciais, elas foram construídas a partir de arranjos, né? Então, raça, o português criou, por exemplo, o pardo no século XI. Quando a gente vai para a história, qual a história do pardo, né? É o Código Negro do século XI, depois que os portugueses, na época não eram os portugueses, né? Mas os íberos, Portugal e Espanha, expulsaram os mouros, que eram os negros africanos do norte, da Península Ibérica. Criou-se um Código Negro. O que é o Código Negro? Quem não for branco não tem cidadania, não pode ter relação com o Estado. Então, a Península Ibérica se branqueou, expulsou tudo que era negro. Mas espera aí, você tem hoje até lá arquitetura, culinária, linguagem, tudo isso faz parte. Só que faz parte do Império Europeu, ibero-português e espanhol. A gente está no Brasil, diz que fala a língua portuguesa. Como assim? A nossa língua é afro-indígena. Quando você fala mandioca, quando você vai fazer um cafuné, quando você vai para a de sunga, isso não é europeu, isso é africano e indígena. Mas a gente diz que é português, por quê? Epistemicídio. A gente não se reconhece naquilo que é valorizado ou colocado como válido, como bom, como efetivamente, vamos dizer assim, patrimônio. O nosso patrimônio é invisível. É o que eu falo, né? O branco é herói, o negro é vulto. Se você for de novo no dicionário, o herói é a figura distinta. Mas o vulto também é uma figura distinta. Só que o vulto é uma figura distinta que fica na sombra. Os heróis negros, eles não aparecem. Fala de zumbi, mas só ele. Na literatura, Machado de Assis. Não se fala. Lima Barreto. Não se fala. Se embranquece. Você coloca, por exemplo, o nome, mas não coloca a imagem. Se colocar a imagem, branqueia ela. Ah, Luiz Souza. Ah, Luiz Gama. São grandes. São heróicos. Mas estão invisibilizados. Por quê? Porque a construção racial, ela cria uma situação que está no próximo slide, o que eu chamo de insensibilidade. E essa sensibilidade é que vai gerando essa consciência, né? Pode para o próximo slide. Essa insensibilidade é o combustível do racismo. O professor Carlos Moore fala isso. A insensibilidade é produto do racismo. O racismo fundamenta a desigualdade, a violência, né? Ele que cria e produz essas hierarquias, e aí vai deixando a gente meio banalizado, naturalizado, a gente vai quase se acostumando, né? Não tem um pelourinho físico, mas é o pelourinho simbólico. Você vai perdendo a sua capacidade de resistir, de reagir, e vai achando que aquilo ali faz parte. Não faz parte. Isso vai gerando o que eu entendo e concordo com o professor Carlos Moore, essa opressão racial. E as pessoas acham que isso é tranquilo, eu não preciso me preocupar. A não ser quando acontece a violência racial. A não ser quando existe, de alguma maneira, né, essa relação que eu chamo de autoridade, e você perceber o seguinte: opa, peraí, isso aí é algo diferente. Pode passar para o próximo slide. Exemplo, né, um exemplo que eu gosto de dar. Fernanda Souza só descobriu que tinha racismo depois que o Thiaguinho. Como assim? Sabe? Percebe? Eu convivo com pessoas negras, eu tenho essa possibilidade de essa sensibilidade em qualquer momento. Eu só percebo que aquela diferença ela é pior para o outro quando eu vivo com o outro aquilo que efetivamente ele sofre. Quando eu sinto a dor do outro, eu só sinto essa dor se ela está muito próxima de mim. Senão, ela vai ser ignorada. E é o que acontece hoje. A gente tem lideranças que dizem assim: não, racismo não existe. Racismo nos Estados Unidos. Não, racismo não existe, porque existe desigualdade. Não. A desigualdade ela é produto do racismo, ela é consequência. Agora, ela existe porque o racismo existe. É o que eu falei para os meninos. Você vai ver uma delegacia, os delegados que são brancos, mas se você for na cela, a maioria é preta. Se você for hoje em qualquer presídio, a maioria é preta. Mas se você for, por exemplo, num show da elite ou num curso de medicina, eu vivencio isso aqui em Macaé. Eu dei aula num curso de nutrição, um grupo de nutricionistas de 40 estudantes. Das 40 estudantes, 35 eram brancas e 5 eram negras.
E aí eu perguntei, quem é negro aqui? Levanta a mão. As 3 meninas que eu identifiquei como negras não levantaram a mão. Eu ainda brinquei, poxa, tem gente aqui que é invisível, não tem corpo. E aí depois da aula elas falaram comigo, né? Depois todo mundo saiu, mas veio chorando. Poxa, professor, é doloroso eu entender isso, porque o que eu faço? Se eu assumir isso, eu não vou ser aceita, as pessoas não vão me ver bem. Eu falei, mas você não se vê bem, então o que as pessoas acham já não é um problema. Você também não se vê bem, a gente adoece. Neuza Santos, né? Eu falei essa semana com um colega, o racismo ele mata, não só pela violência física, mas ele mata pela violência simbólica. A Neuza Santos, uma negra da elite, psicanalista, de negros de elite, e que se doa de tanto ouvir a opressão racial. Eu falei, cara, acho que todo branco tinha que ler Tornar-se Negro, para ele entender o tamanho da violência que as pessoas sofrem no seu cotidiano. Ontem eu vi um depoimento num programa em que o Emicida estava participando, e o cara falou, rapaz, o problema não é você sofrer a violência enquanto negro, é a indiferença que o branco tem de ver você sofrer violência e não se manifestar ou não se incomodar com isso. Então é que ele fala, por que o branco ele pode se envolver? Por exemplo, ele falou, nos Estados Unidos, se chegarem 2 pessoas no balcão, o negro chegou antes do branco, o branco vai ser atendido primeiro. Só que lá eles têm a consciência racial. E aí quem é antirracista lá faz o que não? Atende ele primeiro porque ele chegou primeiro. E ele falou, se o branco não aceitar o seu privilégio de ser branco, ele ajuda também a combater o racismo. Porque ele vai reduzir essa desigualdade, essa opressão que o negro sofre. Então, ter essa consciência dessa opressão racial não é um problema só dos negros, é também dos brancos. Agora, como é que a gente faz isso, trabalha isso? A gente não aprendeu. E aí a gente volta para a lei, né? É importante a gente conhecer e resgatar e promover. Por quê? Porque são essas reflexões, esses diálogos, são essas oportunidades de parar e olhar o racismo como ele é. O racismo é crime. Né? As pessoas falam, mas o pessoal não cumpre a lei porque não dá nada. Eu falei, não sei. Não cumpre a lei para mim é porque ele escolheu ser criminoso. Porque o Detran fala que é proibido passar no sinal vermelho e você leva a multa e você perde ponto. E ninguém passa. Então, eu tenho que ter uma lei para cumprir. Os colegas falam, não, mas a gente não estudou. Mas peraí, não estudou? Mas tem curso de formação continuada, tem literatura, tem site. Você aprende um monte de coisa pela internet. Não vai aprender a não ser racista pela internet? Então, são escolhas. Agora, essas escolhas eu faço em que maneira? Só quando forte emoção, né? Eu até brinquei, eu coloquei no meu Facebook esses dias. Já temos nosso George Floyd, o nome dele é João Alberto. E aí, como é que fica? Lá parou tudo. Lá as pessoas se mobilizaram. Lá as coisas, querendo ou não, começaram a ser vistas com outro olhar. Aqui, a desculpa não é a pandemia, não. Lá também tem pandemia e houve reação, houve resistência, houve reflexão. Mas eles têm essa cultura de entender que o certo é certo. A gente parece ter essa dificuldade, né? Essa cultura do jeitinho, de não pensar nisso. No próximo slide, eu questiono um pouco essa situação justamente nisso, né? Eu sou negro e eu não quero me identificar negro, porque eu quero ser aprovado. Mas, cara, você quer a aprovação do outro se você não se aprova? Eu não quero me expor porque senão eu vou perder. O que você ganha não sendo quem você é? E aí, por exemplo, os jogadores, um desses jogadores, o camisa 7, ele perdeu o contrato, ele ficou sem jogar. Porque ele se posicionou de uma maneira que ele assumiu o risco. E ele falou, tirarem o futebol de mim, meus patrocinadores, tudo bem. Eu sei que eu defendi o que tá certo. E a gente não, a gente quer o privilégio. A gente condena o privilégio como algo ruim, e não é, privilégio é bom. Todo mundo quer ter privilégio, todo mundo quer ficar bem, todo mundo tem esse direito. O problema é que ele só é para alguns. O problema é que ele não é igual para todos, né? Então é o que eu falei, eu não tenho problema nenhum com o privilégio do outro, desde que eu também tenha acesso a esse privilégio. Eu não tenho nada contra o direito do outro, mas eu quero o meu direito respeitado. Só que aí, de novo, a opressão racial faz com que a gente ache que o racismo, que gera uma inferioridade, ele gera, né, como se nós fôssemos coisa, é como se a gente não tivesse direito porque a gente é coisa, mas não é gente. A gente não merece privilégio porque a gente não é humano. E aí, isso vai gerando em nós essa acomodação. E aí, o que acontece? Pode ter e agora, e a gente tem
Em Jorge, o caso do Lewis Hamilton, né? E também o do Neymar, né? Que tem o Neymar ultimamente teve que se posicionar em relação a essa questão da negritude, e aí foi muito criticado. Ele nunca fez antes, mas antes também ele nunca fez outras coisas. Então, se nesse momento ele está criando essa consciência e se posicionando, como o Hamilton está fazendo, enfim, eu acho que isso é uma coisa bastante bacana para os nossos jovens, né? E representatividade importa, né? Aí ontem disseram que ele vai ser ordenado cavaleiro. Ou seja, se você não se posiciona, existem duas coisas. Primeiro, quem garante que vai mudar para você? Quem garante que você vai ser aprovado? Quem garante que você vai ganhar o respeito? E segundo, se você não se posiciona, você não resiste, você fortalece a luta do opressor contra a sua luta. Então, por exemplo, tá aí, ó, a violência racial, o rapper chegou lá e carro cheio de casca de banana. Ele foi lá e denunciou. Ele foi e contou para a polícia, ó, vocês têm que investigar. Porque se fosse um arranhão no carro de um branco, vocês iam fazer um escarcéu para achar o bandido. Agora, se porque é um carro de negro, isso aí não vai mudar. No próximo slide, pode passar, a gente teve, isso aí inclusive depois de um texto meu, que quero, né, ser publicado até o final do ano, sobre essa questão da violência midiática, né? Mulheres negras, inclusive famosas, que eram agredidas pela internet. Maju Coutinho, Thais Araújo, essa médica. Ou seja, você não se assumir ou não resistir, não lutar, não significa que você não vai sofrer, que você não vai ser vítima. Muito pelo contrário. Então, esse posicionamento contra essa opressão, ele é necessário. Só que aí eu penso, né? Como que nós, educadores, lidando com jovens que se tornaram adolescentes, adultos, podemos transformar essa realidade para o futuro? De novo, eu volto à lei. Pode ser para nós, já não tenha muito significado, não dê muito resultado, a gente não vai ver isso. Mas para os que vêm, isso pode ser mudado. Então, a lei ela é um marco fundamentado no passado, espelhando um desejado futuro. Né? Ainda hoje, eu vejo lá, a gente lá na Universidade de Macaé, nosso NEAB, é o UFRJ e UF. Os nossos estudantes de todos os cursos do campus têm uma disciplina, no segundo semestre, sendo a gente não ofereceu por conta da pandemia, para discutir questão racial. E aí as enfermeiras se identificam, dizendo, caramba, aquilo aí era violência obstétrica, porque aquela paciente é negra, quando é branca não acontece isso. Os meninos advogados, caramba, o tratamento do guarda, quando multa ou quando leva para a delegacia, é mais respeitoso quando o, entre aspas, suspeito é branco. As meninas da farmácia identificam que normalmente os médicos dão menos remédio ou o que mais barato para aquele cliente, para aquele paciente, que é negro, porque acha que ele não pode comprar. E aí você vai vendo como a raça, como essa suposta, né, hierarquia racial, influencia em práticas profissionais. E eles nunca ouviram falar isso na escola básica, eles nunca ouviram falar isso no ensino médio, no fundamental. Na minha turma de fundamental, um aluno meu negro disse, professor, eu queria ser médico. Meu sonho era ser médico, mas eu nunca fui atendido por um médico negro. Eu falei, tá, mas é só por isso que você acha que não tem médico negro ou que você não pode ser médico? E aí a gente chegou e foi lá na universidade e tinha estudantes negros na universidade. E ele falou assim, cara, eu acho que eu posso ser médico. Então, você descortina horizontes, você potencializa sonhos e possibilidades que essa garotada não tem. Se a gente aplica a lei na escola, a gente fala que o racismo é crime e ser negro não é ruim, talvez eu ajude a esvaziar os centros de detenção, eu ajudo a esvaziar os presídios, às vezes eu ajudo a esvaziar os cemitérios, eu reduzo uma violência que muitas vezes ela é infundada, mas ela tem um fundamento racial, porque é aquele jovem que está cansado de ser discriminado, violentado, agredido, e ele simplesmente, é aquela frase, né? A gente não confundir a resistência do oprimido com a violência do opressor. A reação do oprimido de se defender não é agressão. Agora, de novo, João Alberto, né? Aí, mas ele deu um soco, sim, e depois disso ele pode ser morto porque ele deu um soco de raspão, né? Segundo, inclusive, testemunhas. Um soco, segundo o pai dele, não justificava. Segundo a delegada, não é uma motivação. Agora, se ele fosse branco, talvez ele não tivesse sofrido nenhuma, entre aspas, né? Violência. Talvez ele tivesse não seria sido... daquela forma, não seria. Fisicamente, ele não teria tanto dano letal que o outro teve. Né? Pensando de novo nessa inconsciência.
e pensando na forma de resistência e de luta, né? A gente pensar de maneira muito clara um posicionamento e, não vou dizer um confronto, mas uma ação transformadora, né? Eu sempre falo hoje para os meninos, a gente precisa primeiro sensibilizar as pessoas sobre a existência do racismo. Aí elas precisam, sendo sensibilizadas, tomar consciência. E aí, a partir da consciência, fazer um compromisso para transformar. E aí, pode passar o próximo slide. A Luciana Barreto, ela inclusive é mestre em Relações Raciais pelo Cefet, ela foi orientando de uma professora amiga minha, e ela fala lá, né? Tentaram mudar a aparência dela, porque senão ela não seria âncora. Mudar a aparência do cabelo dela, o corte de cabelo, ela tinha que alisar para poder chegar, entre aspas, no topo da carreira. E ela não cedeu. E hoje ela é âncora. E hoje ela está lá numa posição de destaque numa emissora, ela tem o seu programa, mas ela fala quanto que aquilo foi violento para ela, enquanto mulher, enquanto negra, e perceber que, independente da sua competência e capacidade, ela era apenas uma cor de pele, ela era apenas um tipo de cabelo. E a gente não é apenas isso. Pode passar o próximo slide. Temos referências positivas e negativas, né? Campanha Jovem Negro Vivo, né? Da Anistia Internacional. Isso já devia nos motivar a parar e pensar, cara, isso aí é um problema sério, isso que a gente não tem que resolver. Ainda que muitos, desculpe a expressão, né? Vermes, né? Fiquem aí vociferando que racismo não existe, isso tudo é uma questão de terrorismo social, a gente tem os números não mentem. O desembargador Paulo Rangel, um dos poucos negros do judiciário, ele fala muito isso, né? A gente tem que tentar entender o mal que o racismo faz, né? Para tentar mudar e transformar a realidade. Nós não temos falta de referências, de informação. Nós temos falta, talvez, de coragem de enfrentar e confrontar. E na educação, principalmente, eu falo com tristeza. A Lei da Aumento vai fazer 18 anos, eu atuo com isso há 13 anos, basicamente. A gente tem produção, a gente vê vídeos, filmes, livros, pesquisas, e a gente não vê o impacto disso na realidade do Brasil, né? Eu até brinco. Eu vejo a escola, uma das escolas que eu trabalhava, as turmas eram por série. Primeiro ano na frente, segundo ano no meio, terceiro ano no fundo. As turmas do primeiro tinha 50%, 60% de negros. 20, 30 alunos negros. Quando chegava no terceiro ano, lá na última sala, eu tinha 2, 3. Normalmente, meninas. Por quê? Se não engravidaram e não abandonaram, não entraram presas e nem morreram, conseguiram resistir. E aí vocês iam ver quem são essas meninas, normalmente de classe média, não eram de periferia. E aí a gente percebe que a estrutura social, econômica, política não facilita. Mas se a gente tivesse um empenho maior, e eu falo isso com muita segurança, porque eu atuei no Fundamental 1 e 2, eu atuei no médio, hoje eu estou mais atuando na graduação e na pós, e eu percebo a diferença que faz quando você, assim como aconteceu comigo, descobre para o outro como ele é importante ainda que ser uma pessoa negra. As pessoas precisam se ver reconhecidas, respeitadas e valorizadas. E a educação é uma ferramenta poderosa para isso. Se a gente tiver compromisso, e aí eu falo, é compromisso, é vontade, é determinação, né? A gente consegue. É fácil? Não. Rápido? Não. É possível? Sim. Porque eu vejo isso acontecendo muito, né? Outro dia mesmo, um dos meus alunos do ensino médio, lá atrás, de 9 anos atrás, eu encontrei ele na universidade. Ele falou, poxa, professor, lembra que o senhor falava isso? Eu falava que o senhor era maluco. E aí eu estou aqui hoje. Falei, pois é. Ainda que as outras alternativas sejam mais fáceis, elas não são as melhores. Se a gente quiser, a gente pode mudar. E aí, pode passar o próximo slide. O nosso país, né? A Alexandra Loura, ela é francesa, né? Mulher de diplomata, e tem um trabalho muito grande na luta antirracista, e ela fala. Ela só percebeu realmente que ela é negra no Brasil. E ela diz que o Brasil, para ela, é um país mais racista do mundo. Principalmente porque a gente não entende o racismo como um problema. A gente tem leis, tem marcos legais,
tem toda uma estrutura de condenação ao crime de racismo, que foi luta, e aí a gente volta, né? Século XX, anos finais dos anos 80, a gente tem menos de 2 décadas de luta antirracista. A gente resiste desde o primeiro navio negreiro portou aqui. Mas a gente só consegue ter resultados nos últimos 20 anos. Mas e aí? Valeu a pena que a gente chegou até aqui? Ah, valeu a pena, sim, porque a gente sabe hoje que precisa lutar e que a gente vai vencer. A caminhada é longa, às vezes é difícil, mas ela é possível. Pode passar o próximo slide? É uma das coisas que eu tenho tentado fazer. Né? Primeiro, saber o que é o racismo. Se eu não conheço meu inimigo, eu não sei lutar contra ele. E aí, lendo, estudando, pesquisando, dialogando, para saber com quem, o que eu estou enfrentando. O segundo, quais são as formas em que ele se manifesta? Né? De que maneiras ele está presente? Que consequências ele traz? E a partir daí, eu vou tentar, com os recursos que eu tenho, principalmente com alianças, com aliados, com parcerias, como a gente está fazendo, né? Com você, eu faço com um monte de gente do Brasil inteiro, fora do Brasil. Eu falei ontem, né? Eu estou num grupo de intelectuais africanos. Eu recebo materiais e coisas de gente que está na Nigéria, que está no Togo, Benin, no Sudão, intelectuais negros da diáspora que produzem coisas acadêmicas assim maravilhosas. E a gente acha que a África é só destruição, e eles estão na nossa frente, na discussão racial, por exemplo, anos-luz, né? E aí eu consigo me, vamos dizer assim, instrumentalizar essa luta, essa percepção. Eu preciso aprofundar, eu preciso me dedicar, eu preciso me comprometer. E pode passar o próximo slide. Resgatar aquilo que nos foi negado, né? Nós temos um patrimônio, a gente tem uma cultura, a gente tem todo um legado de produções que a gente não reconhece que é negra ou que não sabe que elas existem. Então, os americanos têm um museu, né? O Museu da História Afro-Americana. Eu hoje estou num projeto de uma universidade no Rio, a UFRJ, e a gente está tentando, entre vários que já existem, não é o primeiro projeto, mas criar um trabalho, uma pesquisa voltada para essa consequência da violência e do racismo. Né? É como se a gente fosse um museu do apartheid. Do que fomos separados, né? Que tipo de perdas a gente acumulou nessa nossa trajetória, né? Do Atlântico Negro, nessa nossa viagem, nessa diáspora da África para o Brasil. O que foi negado? O que nos foi escondido? O que está invisível? Para a gente poder resgatar. Os judeus, eles sabem o que foi, né, o Holocausto. E a gente não conhece o nosso apartheid brasileiro. A África do Sul sabe o que foi o apartheid sul-africano. Então a gente vai pesquisar, vai procurar encontrar e patrimonializar, identificar, registrar, para a gente poder lidar com isso. Né? A gente quer medir a temperatura e saber qual é o motivo que a gente não tem. Mas só medir a febre não resolve. Eu vou medir a febre, mas eu vou olhar para o termômetro e vou dizer agora qual é o sintoma. O que pode trazer essa consequência? Que tipo de remédio, né? Que tipo de diagnóstico, de tratamento eu vou fazer? E aí a gente precisa, o brasileiro, cada um de nós na nossa casa, a gente precisa olhar e falar assim, será que eu sou racista? Quando eu vejo uma pessoa negra na direção, quando eu vejo uma situação de um negro numa situação melhor ou de prestígio, como que eu reajo? Às vezes a gente reage mal. Eu era negro e, por exemplo, eu via uma pessoa negra num carro bom, eu falei, poxa, que estranho, né? Aí vem aquela coisa, pô, será que é traficante? Será que é jogador de futebol? Será que é pagodeiro? E às vezes trabalhador comum. As pessoas passam, né? Outro dia eu estava num determinado lugar, em Macaé, e aí uma pessoa me conhecia e falou, e aí, doutor, tudo bem? As pessoas em volta ficaram, tipo assim, como assim? Doutor? Eu estava de mocassim, bermuda, camisa comum. Doutor negro? Como assim? A gente olha, as pessoas se estranharam. E falei assim, poxa, se eu fosse branco, ninguém ia estranhar de ser chamado de doutor. A gente tem essa consciência, né? Você é uma mulher negra, uma posição de destaque. Como será que ela chegou? A gente tem sempre essa dúvida, esse questionamento íntimo. Mesmo nós negros, caramba, poxa, como será que ele fez para conseguir? Como se não fosse uma coisa natural. Então, é uma opressão, uma falta de naturalidade de se perceber o potencial que a gente tem. E aí, pode passar o próximo slide? Ô, Jorge,
quando a educação não confronta os padrões de uma sociedade, né, racializada, ela não promove a inclusão, né? Então, é preciso confrontar esses padrões, por isso, né, esses exemplos. Senão não adianta, né? Senão a gente não caminha, né? Não, a legislação, por exemplo, eu estou mostrando aí. Como é que se construiu essa desigualdade do negro? O negro não está na escola porque é preguiçoso, é burro porque tem. Não. Primeiro que ele é proibido de frequentar. Depois, mesmo na República, ele está na escola, sim. Mas está ali, ó, Constituição de 34. É dever do Estado estimular a educação eugênica. Tinha que ensinar que o negro é inferior. Então, ou ele está fora da escola porque ele é negro, ou ele está na escola se ele entender que ele é inferior. Ou seja, se eu não excluo pela presença física, eu vou excluir pela forma simbólica, cognitiva, intelectual. Se cria, né, uma desigualdade estruturada, inclusive pela lei. Só em 88 que a gente veio lá na Constituição dizendo que todos eram iguais perante a lei, que todos tinham os mesmos direitos. Agora, isso tem há 32 anos atrás, a gente tem 520 no país. Então, o problema não é o negro. O problema é a forma como ele foi tratado e destratado por toda a nossa história. Pode passar o próximo slide. Quando a gente vê lá, por exemplo, na Constituição, que todos devem se tratar, se reconhecer como iguais, é bonito. Está ali, erradicar a pobreza, promover o bem de todos. Só no artigo 5º é que aparece a referência entre aspas racial. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros. Ou seja, é ali, no artigo 5º da Constituição, que a gente vai descobrir que todos são iguais. Porque até aqui, até esse momento, não eram iguais. Passou a ser igual desde lá? Não. Melhorou. Nós temos lutado, temos avançado, temos conquistado, mas ainda não é o suficiente. Nós ainda estamos longe de ter um país equânime, não só apenas economicamente, mas principalmente racialmente. Mulheres negras têm uma grande desigualdade em relação às mulheres brancas. Homens negros nem se fala em relação a homens brancos. População negra é a maioria da periferia, pobreza, desemprego, morte. E isso não é algo que a gente tem que comemorar. Temos avançado? Temos. Mas, por exemplo, principalmente elegendo políticos comprometidos com a causa da igualdade. Não apenas sendo negros, porque tem negros que estão lá e estão brigando por nós. Hoje temos o negro incluindo a Fundação Palmares, um patrimônio do povo negro. Está lá destruindo. A Palmares é o negro. Então, não é porque é negro que não é racista. Eu sempre falo, racismo é um ato. Racismo é uma prática. O racismo é uma atitude. Você tem negros racistas? Sim. Porque se ele não tem uma atitude de respeito, ele é racista, porque racismo é um ato. Tem branco antirracista? Sim. O branco é meu inimigo? Não. Meu inimigo é o racista. Para mim, o inimigo, ele não tem. O inimigo é quem pratica a violência contra mim. E aí é uma outra questão que a gente tem que falar. Eu não tenho problema em dialogar com os brancos. Desde que ele entenda como branco, né? E essa questão hoje acadêmica, teórica da branquitude, sabe que está no lugar dele. Ele é meu aliado. Ele entende a opressão que eu sofro, mas ele não sente o que eu sinto. Mas ele tem que estar solidário, ele tem que ser parceiro, ele tem que estar ao nosso lado. E aí entender isso também é importante. Porque também se a gente for pro gueto, a gente não vai conseguir coisa. Porque quem tem poder, privilégio, quem tem recurso é o branco. Se a gente não tiver aliado, então a gente não consegue avançar. Mas quem achar que é negro, que é meu parceiro, nem sempre. A gente está nisso aí. Pode passar o próximo slide, a gente chega nessa questão da ação afirmativa, né? Por que ação afirmativa? Porque tudo foi negado para nós. A partir de 95, né, no primeiro plano de direitos humanos, é que você tem essa noção de desenvolver políticas de ação afirmativa. Por quê? Porque você identifica que existe uma diferença, uma hierarquia desfavorável aos negros. E aí a gente, de novo, 1995, quase 100 anos depois da abolição, mais de 100 anos depois da abolição, é que vai se pensar em reparação. Até 14 de maio não se pensou em reparação. Até 1995 não se pensou em reparação. E aí as pessoas hoje questionam. Mas você tem 20% de cota em concurso.
Sim, mas com 20% de cota, né? O colega da matemática fez a conta. Com 20% de cota em todas as universidades, o Brasil ainda não tem menos de 10% de jovens negros na universidade. A universidade brasileira é majoritariamente branca, ainda que tivesse cota de 50%. E não tem. Então, o problema não é a cota, o problema é a perda do privilégio. O problema todo é que todo mundo quer ter privilégio, mas não quer respeitar o direito do outro. E a gente não teve essa oportunidade de exercer essa cidadania plena, de ter direito desde sempre. A gente não tem essa visão, a gente não teve essa chance. E a ação afirmativa está querendo propor isso, tentar reparar, reduzir essa diferença negativa, desigual, que a população negra sofre. Se a gente pensa que metade da população, né, é negra, o maior país fora da África com população negra era para ser um país que todos tivessem, entre aspas, oportunidades iguais. Negros e brancos deveriam estar nos mesmos patamares. É isso que acontece? Não, pode passar o próximo. Como é que isso se revela, por exemplo, na educação? Nos anos 2000, a igualdade, né, entre negros e brancos com o ensino básico, basicamente é igual. Quando vai para o médio, olha a diferença entre negros e brancos e pardos. Quando vai para o superior, olha o absurdo. Quando veio para 2010, políticas de cotas, melhorou? Melhorou. Mas olha que a diferença ainda é muito grande. Mesmo com ações voltadas para se vencer essa barreira de séculos, a gente melhora, mas ainda assim a desigualdade permanece. Um amigo ele fala, né, o racismo ele se reinventa todo dia. Cada dia ele inventa uma maneira de resistir, de se transformar, de continuar sendo efetivo. A nossa luta contra ele é que tem que se tornar cada vez mais efetiva e intensa, porque ele se reinventa todo dia. Pode passar para o próximo. Isso aí é um recorte, por exemplo, de pensar como essa diferença entre homem branco e homem negro, mulher branca e mulher negra. Se pegar uma carreira, por exemplo, de prestígio como a medicina, 97% dos médicos são brancos. E aí você acredita que negro não pode ser médico porque é incompetente, que o lugar de negro não é na medicina. Mas, em compensação, vai nas técnicas de enfermagem, vai nos auxiliares de laboratório. A estrutura da medicina, dos brancos, dos médicos, né, do topo, ela é sustentada por pessoas negras. E nós tivemos médicos importantes. Né? A gente tem médicos que trouxeram grandes contribuições para a medicina no Brasil. Hoje tem uma médica que está descobrindo lá, está lá na Fiocruz, professora Jaqueline, produzindo trabalhos excelentes, mas ninguém fala, ninguém dá visibilidade. Mas por quê? Porque não tem representatividade, é muito pouco. 3% de negros, que são 54% da população. A gente tinha que abraçar essa causa com toda a força. Isso não é uma ameaça, ação afirmativa, políticas de inclusão, reparação, não é uma ameaça. Os negros são 3% e o país ele tem uma potência enorme. Imagina essa garotada empoderada, com oportunidades, começa a lançar. Se a gente tem um trabalho forte, político, inclusivo, afirmativo, em favor da população negra, o Brasil ele seria uma das maiores potências. Porque a gente tem um potencial humano, um potencial criativo, um potencial econômico absurdo. A gente prefere ver o jovem no presídio ou no cemitério do que ver ele na universidade. Ninguém implica ou se preocupa de reduzir vagas do sistema carcerário, mas está se reduzindo vagas no sistema universitário. Então, pensar esses paradoxos é importante. Como que o racismo ele tira prioridades, inclusive, de um país como Estado-nação. Né? Não vamos falar de racismo. Esquece racismo, deixa isso para lá. Gente, olha o impacto que tem pensar nessa lógica absurda. Então não tem política, não tem projeto, não tem programa, esses jovens continuam morrendo, a desigualdade, a pobreza, a fome, que já estão voltando, é isso que a gente quer. Então, pensar a lei 10.639, a lei 11.645, pensar a formação de professor, pensar a produção de material didático, discutir isso, é algo que a educação tem que fazer com urgência. Nós, educadores, devemos agora fazer uma abaixo-assinada dizendo assim, olha só, a ONU fez uma abaixo-assinada dizendo existe racismo no Brasil. Os ex-presidentes da Fundação Palmares fizeram um manifesto
pelo YouTube uma live, se não me engano, de ontem. Agora, a população negra e os docentes negros, eu tenho falado muito isso. A gente tem uma Associação Brasileira de Pesquisadores. A BPN tinha que se mobilizar, tinha que fazer um manifesto, tinha que se posicionar, porque isso, para nós, isso é fundamental. Eu descobri que eu era negro aos 42 anos de idade. E eu descobri isso numa sala de aula de uma pós-graduação. E eu não falo com orgulho ou com vaidade, né? Com arrogância. Eu até brinco, eu falo, cara, eu comecei na educação em 2009. Eu fiz 5 pós-mestrado, doutorado, 300 aperfeiçoamento em 10 anos. Imagina se eu tivesse começado cedo. Se eu tivesse tido chance de começar lá atrás. O quanto que eu não teria conseguido produzir e desenvolver, não apenas para mim, mas também para a sociedade. Porque a gente trabalha e vive em comunidade. Isso dá um retorno social gigantesco. Eu fico alegre de ver meus alunos que foram meus alunos lá no início do médio, hoje se formando. Tem alunos que eu professor do primeiro ano do ensino médio, que hoje estão formados. Falam, poxa, professor, aí, obrigado. Isso me dá um orgulho danado. Agora, quanto mais jovens tivessem essa oportunidade, olha quanta potência a gente tem. Então, eu falo muito isso e eu insisto muito com isso. Pode passar o próximo slide? A gente tem que ter essa sensibilidade, essa consciência e esse compromisso para transformar essa realidade, né? Não é enfrentar o racismo com paternalismo, não é enfrentar o racismo com assistencialismo. O Luiz Fernandes, que hoje é professor da Rural, foi professor em Macaé, foi um dos maiores parceiros da minha trajetória acadêmica no início. Ele tem esse livro e ele fala muito isso, né? Nós temos um potencial enorme, a gente precisa ter consciência disso. Sim, pode falar. Não, eu falei, o livro é ótimo. Nós já estamos com 1h13 de live, para a gente poder ver se tem alguma pergunta, fazer um bate-papo, tá, ô Jorge? Não, esse aí foi o último slide, justamente isso. A gente tem que ter esse olhar diferenciado para assumir mais que nunca um compromisso com a mudança, né? A gente tem lei, parecer, orientações, material didático. Eu deixei com as meninas vários links, né, várias dicas de material. E eu falo muito, quem estiver assistindo, e aí são 5 dicas que eu vou dar, né, assim, rapidinho para concluir. O Emicida tem um canal, Laboratório Fantasma. Entrem na Laboratório Fantasma, ele tem 5 vídeos que são, assim, importantíssimos, que eu sempre uso, inclusive, em aulas com meus estudantes. Um é o Eminência Parda. Eminência Parda é um vídeo manifesto, né, para se discutir racismo e privilégio. Ele tem um canal dentro do Laboratório, acho que é Decodificando Emicida, que ele faz Pantera Negra, né, Decodificando Emicida, e ele, a partir da música, ele conta a história do povo africano. A partir da música, ele resgata valores africanos. A partir da música, ele resgata uma história e identidade afro-brasileira, mostrando como é que é importante a gente entender quem a gente é. Depois desse, ele tem o Mandume, que o refrão já diz, né? Eles querem que gente que vem de onde nós vem seja submisso para a cabeça. Seja submisso, finge que esqueceu. A gente tem que lutar. A gente tem que se colocar, a gente tem que se posicionar. E se a gente faz isso, a realidade muda, né? Hoje, a gente está vendo essa discussão acontecer por um motivo muito triste. Eu gostaria que ela estivesse acontecendo por um motivo melhor, mais afirmativo e positivo. Que a gente não tenha mais João Robertos, que a gente não tenha mais George Floyd, que a gente não tenha mais Ágatas, que a gente já não tenha dezenas de outras vítimas negras, vítimas de um racismo que é potencialmente real e que pode ser desconstruído. Dentro, por exemplo, de atividades de formação em sala de aula. Nós, professores, a gente tem um papel enorme para transformar isso, mas a gente precisa estar consciente, envolvido e comprometido com isso. E eu espero, né, que a gente, a partir desse diálogo, desse bate-papo, consiga ter essa referência, né, fazer essa reflexão, e no que eu puder contribuir e ajudar, vocês podem contar comigo. Bom, Jorge, se tiver alguma intervenção, as meninas podem colocar na tela, né? A gente pode, ou se alguém tiver alguma pergunta para o Jorge. O Jorge é esse intelectual, né, tenaz, pesquisador. Ele nos trouxe várias referências importantes, trouxe toda uma organização desse processo de desigualdade, né, que faz com que a população negra chegue até aqui desfavorecida na sua intelectualidade,
na sua humanidade, no seu fazer, né? Só que a gente tem aí uma coisa muito fundamental, que é a Lei 10.639, 03 e 11.145, em que fala da importância da história e cultura africana e indígena afro-brasileira no currículo escolar. E isso em todas as esferas, né? Desde a educação infantil até os cursos de licenciatura, em sistemas de ensinos públicos e particulares. E a gente vê uma incidência, um trabalho maior nas escolas públicas e menos nas escolas particulares, né, Jorge? Isso também é uma coisa a se levar em consideração, porque nós também temos que tensionar as escolas particulares, justamente porque, às vezes, você vai à escola particular, você conta as crianças, você vê um universo de crianças brancas, um micro-universo de crianças negras, e aí eu estou pensando em crianças negras naquela perspectiva fatídica, né, que o IBGE trata, né, que pretos e pardos constitui a população negra da sociedade brasileira, e aí é 56%, 55%, enfim, vai oscilando, mas sabe-se que é a maior parte dessa população. Deixa eu fazer essa pergunta da Vívia. A Vívia está perguntando assim, o que falta para o maior comprometimento por parte dos professores nessa temática, na sua opinião, professor? Então, depois eu volto à questão do livro e vai ao encontro que ela está perguntando. Vive a nossa adjunta lá no Crefcom, pessoa muito querida. Do Estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, a gente tem uma carga horária de trabalho que ela é muito extensa e muito tensa. Então, você trabalhar a questão racial, você trabalhar a lei, ela te exige um preparo. Uma das coisas é que a lei, inclusive, fala isso. Não é dar jeitinho ou tratar com improviso. Por isso que tem as orientações, dizendo o que fazer, como fazer para cada série, em cada disciplina, em cada componente curricular. Não dá para chegar lá e fazer de conta, dar jeitinho. E isso exige de nós essa coisa do compromisso que vem da sensibilidade, que vem do comprometimento. Um dos problemas é o tempo. Eu faço parte hoje de um núcleo de formação da SEDUC. A gente prepara materiais, a gente prepara cursos. Agora, inclusive, a questão da pandemia, eu acho que é uma coisa boa, porque a formação está mais intensa e está mais contínua. A formação continuada ela é fundamental. Infelizmente, as secretarias municipais e estaduais elas não contemplam esse tempo de formação do professor, a formação em serviço. A gente briga, por exemplo, com um terço de planejamento. Eu acho que um terço de planejamento é para corrigir prova e fazer diário. Não é. Um terço de planejamento é para se formar, é para ter espaços para você ler, para você se reorganizar enquanto educador. A maior dificuldade que eu vejo é isso, é ter o tempo e a condição de se dedicar à melhoria docente, né? Essa melhoria intelectual, essa melhoria de pesquisa. Infelizmente, eu não vejo isso com muita facilidade de mudança, até porque o MEC não está preocupado. Mas, na época do mestrado, por exemplo, eu não tive licença. Eu tive que fazer mestrado e trabalhando. E aí você tem que escolher, né? Você tem que abrir mão de um monte de coisa. Eu sacrifiquei família, eu sacrifiquei tempo para poder me qualificar e me preparar. Então, acho que o tempo e as condições de formação são fundamentais. O Crefcom está fazendo isso. Está dando a oportunidade de ter material, ter recurso, está disponibilizando condições às pessoas fazerem. Agora, por que muitos não conseguem? Porque falta tempo. Então, pensar a carreira docente, repensar a carreira docente, reorganizar a carreira docente, acho que é um dos desafios que a gente tem. O professor, ele não é professor só quando ele dá aula. Ele é professor também quando ele estuda, quando ele pesquisa, quando ele está fazendo curso. E a formação continuada é fundamental, porque a inicial a gente sabe que ela é carente. Você não tem na licenciatura uma discussão, às vezes, agradável e adequada. Então, não adianta, vai ser formação no trabalho, você vai ter que aprender fazendo. Então, se a gente hoje tivesse investimento forte, formação continuada e espaços de formação docente, talvez essa nossa dificuldade que a gente tem de fazer uma implementação mais efetiva, ela pudesse ser mais fácil. E sabe o que acontece, Jorge? Você tocou num ponto fundamental, né? A partir da provocação da pergunta, e provocação também da Vivian, né? Que é justamente, há uma pesquisadora cujo nome eu não me lembro no momento, mas ela fala que a escola é um local, um contexto e um tempo discursivo. Então,
a gente está muito nessa engrenagem, né, das 800 horas, dos 200 dias letivos, mas a gente esquece que há todo um currículo aí no não dito que precisa ser repensado, né? Então, nós temos o CREFICOM como um centro de formação continuada e trabalha no campo da diversidade, de gênero, relações étnico-raciais, sexualidade. Mas é um campo difícil, é um campo minado, a gente sabe disso. E a necessidade de que as secretarias entendam, eu estou falando assim no geral, eu também sou do Estado, já tive a oportunidade de fazer os materiais da SEDUC, mas que eu acho que os municípios ainda pecam mais, né, nessa perspectiva. Nós temos a sorte de ter um centro ainda que trabalha essas questões, né, com a equipe, mas, na verdade, é uma equipe reduzida. É uma equipe muito reduzida para dar conta de uma série de questões fundamentais. E essa parte que trata das diversidades como um todo exige uma formação muito apurada, muito, não detalhista, mas, como você falou, um grupo de estudos exige isso. E as secretarias, eu acho, elas têm que estar sensíveis para esse momento agora. Nós estamos no momento, eu chamo de momento limite, em que não adianta, não dá mais para fugir mais das discussões que nos atravessam, que atravessa a sexualidade, atravessa gênero, que intersecciona raça e classe. Não tem como, porque a nossa escola é majoritariamente preta. Nós estamos no município, vou falar de São Gonçalo, onde o CREFICOM se situa, onde está ancorado as nossas referências, a minha referência, eu sou natural de São Gonçalo, com muito orgulho, mas nós vemos que até os nomes dos nossos municípios remetem, né, a uma cultura negra, né? Nós temos Zumbi, um local chamado Zumbi. Quer dizer, então, essas perspectivas de valorização e resgate de uma cultura, da valorização de saberes ancestrais, do que aquela criança traz de casa, do entorno, daquela comunidade de entorno, é fundamental. Agora, desmistificar de uma vez por todas, e aí eu vou falar enquanto professora pesquisadora, que tratar de questão étnico-racial não é tratar de orixá, não é tratar de candomblé, não é tratar de umbanda, é tratar de religiosidade? Sim. Sim, isso sim, porque a religião é um sentido de religamento, né? É um sentido de você, como você se encontra, como você se vê, como o seu corpo vai ao encontro de algo divino, né? No caso das matrizes africanas, é uma cosmogonia, né, africana, né? E é a natureza de você acercar-se ao outro. E aí, a gente pode trabalhar essas questões entrando na religiosidade, mas não entrando na religião. E é preciso que as pessoas compreendam, e senão nós não teríamos, por exemplo, militantes protestantes. Nós não teríamos. Eu sou protestante. Exatamente, por exemplo, eu te conheço há anos, né? E só há pouquíssimo tempo, eu soube que você era protestante. Quer dizer, então a gente tem que parar para pensar, porque senão está virando, às vezes eu vejo aí, porque está voltando uma discussão, a gente tem o Maurício Pestana, que escreve, é o editor da revista Raça, né, ele tem vários livros super interessantes, inclusive tem esse aqui, que eu gosto muito, né, Racista Eu, em que é um monte de piadas, né, ele recupera, Maurício Pestana é um cartunista, enfim, um charrista, mas ele fez uma coleção, 12 livrinhos, em que ele conta a história dos orixás, criança, e mostrando, né? Então, a Bela Guerreira é Oxum. Veja, aqueles livrinhos, quando você vai levar para uma escola, eles são para a educação infantil, para os anos iniciais. A estética, o colorido, a beleza, não se está trabalhando no campo da religião, mas sim do que há de religiosidade naquela representação para a população, no caso africana, ou brasileira, enfim. Mas, independente disso, está se falando de valores. Então, cada representatividade dessa traz um valor de afetividade, de pertença, de território, de reconhecimento. Então, é muito importante que as escolas percebam, e aí você tem um corpo docente ali, porque o professor não é sozinho.
Como você falou, sozinho ele já está doido. Mas a escola, como um todo, tem que abraçar, não pode achar que é mais um problema. Se você vai dar a tragédia grega, por que você não pode trazer os mitos africanos? A mitologia africana? Não é? Se você vai trabalhar um autor, por que você não pode trabalhar um dos autores negros, uma autora negra? Era essa pergunta que eu ia te fazer, que era como é que você vê essa produção profícua que está chegando? Inclusive, a Política Nacional de Biblioteca Escolar está mandando para as escolas livros de autores negros. A Conceição Evaristo está chegando, a Lia está chegando, tem você citou ele aí, o Ney Lopes, Neuza Souza chegou, né? Neuza Santos chegou. Como é que você vê isso, né? Porque a gente está recebendo esse material, uma educação literária, porque a literatura negra ela trata das nossas vivências, né? Então, assim, isso é fundamental. Eu costumo dizer o seguinte: a gente está num momento que talvez isso esteja se tornando mais visível, mas isso não é novo, né? Nós nunca assumimos essa autorresponsabilidade de mudar a nossa história. Isso não é novo, né? A minha tese, você falou do Maurício Pestana, a minha tese foi sobre a revista Raça. E ele é um dos que eu retrato na minha tese, né? Essa trajetória da imprensa e como essas publicações da imprensa negra, que era imprensa lá atrás, no passado, mas que hoje, né, mídia negra. Então, você tem uma diferença não somente no conceito, mas também nas plataformas, né? Que era a imprensa no sentido de você ter o impresso, né? Jornal, revista, livro, mas hoje você tem uma imprensa que ela não é uma imprensa impressa, mas ela é uma mídia, porque tem diferentes linguagens e plataformas e possibilidades de difusão. Então, a minha tese é isso, né? A gente sai de uma imprensa para uma mídia negra e você sai de um século que essa forma de expressão desse conhecimento, né? Dessa afetividade, dessa filosofia, desse olhar de mundo do negro começa a se ampliar. E aí, qual é a grande vantagem? Abdias, no passado, assumiu o protagonismo e ele criou o teatro do oprimido, né? Você chega nos Estados Unidos, os negros se organizaram em comunidades e criaram suas universidades. A gente não pode continuar esperando que o Estado ou que alguém venha dar para nós aquilo que é o nosso direito. Isso é o certo, é o correto, seria o desejável? Sim. Mas se não tem, vamos nós fazer a nossa parte. E aí, o protagonismo negro ele aumenta a partir do momento que os negros também tomam essa responsabilidade e vão à luta. Mas vão à luta como? De uma maneira diferente, por exemplo, que os brancos. Os brancos são individualistas. Nós somos comunitaristas. Eles fazem enquanto indivíduos, como pessoas, nós fazemos como coletivos. E a partir do momento que os coletivos se unem e se empoderam, se associam e formam parcerias, isso potencializa. Então você tem hoje uma Malê, você tem hoje uma Nandiala, você tem uma Selo Negro. E tem gente que não sabe o que é Selo Negro, por exemplo. Mas é o selo negro de uma grande editora branca destinada a publicações para um público negro. E teve que criar um selo negro, porque se botasse um autor negro num Companhia das Letras, Record, lá atrás isso ia dar problema. As pessoas, como assim um negro escrevendo nessa editora? Mas aí, peraí, vamos fazer uma alternativa? Mas foi uma alternativa inteligente, porque deu espaço para nós, deu oportunidade para nós. E hoje, a gente tem até mais força, tem mais visibilidade. E foram se criando várias alternativas, vários coletivos. Então, isso é importante a ponto de a gente chegar hoje e ter, por exemplo, os nossos autores, as nossas editoras negras, dentro das escolas. Muitas vezes os livros chegavam nas escolas, você pegou esse tempo, eu peguei, de comprar dos livreiros negros e levar para a escola o que a gente comprava, porque aquilo não entrava, porque não estava autorizado. Hoje, muitos livros que a gente comprava para levar para a escola, na escola já estão. Mas agora a gente precisa descobrir o que está na escola. Tem muito material que trata da nossa questão na escola. A biblioteca na escola, eu trabalhei com supervisão como mediador de leitura, né? Eu trabalhei com projeto de reforço, com programa de leitura escolar da secretaria. Tem muito material, mas ele está escondido, as pessoas não sabem usar. E muitas vezes, essa falta de conhecimento do que tem lá é que dificulta. Então, esse protagonismo, nós temos que tomar essas iniciativas, como Emicida, né? Eu vou criar o meu selo, eu vou criar a minha roupa, eu vou criar o meu espaço. A gente tem essa potência.
mas juntos, em coletivo, em comunidade, sabendo reconhecer o valor do outro, a parceria, é o que você falou. Eu, por exemplo, estou numa escola, né, estava numa escola em que o gestor era muito parceiro. Ele me permitia fazer coisas que normalmente você não vê acontecer. E aí eu falei, cara, eu sou coordenador, né, entre aspas, do núcleo de estudos da universidade. Eu não posso trazer as pesquisas que a gente faz lá para cá, eu não posso fazer extensão, os nossos alunos não podem ir lá. A gente também tem que sair dessa coisa de que aula é o professor falando e enchendo o quadro. A aula também é trazer alguém de fora para falar de alguma coisa que está sendo feita que as pessoas não sabem. Que o espaço acadêmico, a universidade, também é um recinto muito fechado. Como é que o aluno do médio vai querer ir para a universidade se ele não sabe o que acontece lá? Aí, na universidade, ele volta para a escola e pode dizer, olha só, eu estive aqui e agora eu descobri lá que isso aqui acontece. Eles dialogam. Isso também é aula. É claro que eu tenho chances, né, porque eu sou de literatura e filosofia, então isso ajuda. Mas na matemática você também pode fazer. Eu tenho colegas que estão ensinando matemática a partir de jogos africanos. Sim. A gente tem lá na UF, o Carlos Matias, ele faz um trabalho de ensino de matemática com música. Então, existem diferentes formas de linguagem, de estratégias pedagógicas, fora a aula de quadros, giz, de caneta, de PowerPoint, e a gente pode desenvolver, mas fruto de quê? De parceria e de sensibilidade. Às vezes eu não sou especialista da temática, mas eu tenho alguém que tenha essa capacidade. Eu trago para dar aula para mim, eu trago para fazer essa conversa, esse diálogo para o meu espaço. Ah, eu não sei como é que eu aplico a lei. Convida alguém que faz. Pega um projeto de alguém e pede para explicar como é que fez. Vai lá na outra escola, eu fiz muito isso. Visitar outros colegas, vendo como é que eles faziam, para ver se eu podia fazer com os meus alunos. Outras experiências que eu podia, de repente, tirar alguma coisa e adaptar para a minha escola. Né? Então, essa coisa da gente também, e infelizmente o professor não faz muito pouco, né? Se visitar, né? A gente se espelhar um no outro. A gente, às vezes, compete mais do que coopera. Então, isso também ajuda a desmistificar isso. Ah, professor, eu quero trabalhar, eu quero montar um projeto, eu queria fazer algum trabalho, um evento, eu não sei como é que faz. Vamos fazer parceria, faz convite, chama alguém. Diálogo sempre é possível, sempre é saudável. E aí você vai crescendo. Coisas que, de repente, você começa com uma sementinha, uma coisa sem menor potencial, por exemplo, a gente faz aí um negócio absurdo. A gente lá no NEAB, por exemplo, ano passado a gente tem o Semana da Consciência Negra, a gente sempre faz um evento, a gente chama de colóquio. E aí, no último colóquio, eu sou meio doido, eu falei, não, eu vou fazer uma oficina de cinema de periferia. E aí tem um cara que, para mim, é o papa nisso, é o Clementino Júnior. Eu falei, Clementino, eu queria você lá no nosso colóquio, eu negociei com ele um ano inteiro. E a gente se juntou, se cotizou, arrumamos passagem, hotel, fizemos todo um esquema. Ele ficou em Macaé 4 dias, dando oficina de cinema negro. E aí ele fez um curta dentro de uma das comunidades de periferia de Macaé. E ele vai colocar esse curta, provavelmente agora, nesse dia de 2021, para concorrer num festival. Imagina, uma oficina pedagógica para ensinar sobre linguagem de cinema negro, para dar técnicas de produção de vídeos para a sala de aula. O cara que é um cineasta, que tem essa expertise, se prontificou lá, montou, a gente trabalhou, editou, fez toda a parte de estruturar, e se virou um filme que pode ocorrer um festival. Ou seja, às vezes, novidades que você acha que não faz muito sentido, que não tem muita importância, se transforma numa ferramenta poderosa de transformação. Imagina aqueles meninos da periferia de Macaé se vendo num festival, vendo as imagens, vendo o espaço, o território deles sendo representado de uma maneira positiva. Então, é essa transformação que a gente precisa se comprometer a fazer. Né? Eu sei que a gente não vai mudar da uma hora para outra, eu sei que não vai ser algo assim, oh, uau! Mas às vezes uma coisa pequena, isso faz uma diferença tão grande, que ainda que não seja para agora, ou que não seja algo sensível, visível, de maneira muito rápida, mas isso tem resultado. Né? Se a gente não acreditar nisso, a gente não podia estar aqui, né? Não podia ser educador. Se a gente não tiver a utopia, se a gente não tiver a esperança de transformação, a gente não pode fazer educação. Essa é a ideia, sabe? A gente está encaminhando para o final, né, da live, a gente até passou um pouquinho, mas a gente já vai estar encerrando, assim. O que você está falando, Jorge, você traz assim, possibilidades, né, e você nos incentiva, e você nos motiva quando você vai trazendo experiências que dão certo, né? Porque o que a gente está colocando aqui, e
eu acho que é uma coisa fundamental a ser discutida. E hoje eu até assisti uma fala do escritor angolano, né, um escritor angolano, no evento da Universidade Federal do Espírito Santo, que eu já até coordenei uma mesa lá, né, e ele estava falando o seguinte: meu problema não é um branco, eu não tenho, você acabou de falar isso, não tem problema nenhum, né? Nós não criamos racismo, a questão não se trata da branquitude, porque quando você fala assim, as pessoas ficam assim te olhando, parece que você está atacando. Não, meu universo, meus amigos, minha mãe, nós temos pessoas à volta. O que a gente está querendo é a pessoa não seja, eu não sou racista, mas é clássica essa frase da Angela Davis, mas que ela realmente seja antirracista, ou seja, que ela faça processos de intervenção. E costumo sempre me perguntar, mas Shirley, isso aconteceu na sala de aula, corta. Brincadeira, o que a Dilson Moreira trata do racismo recreativo, da brincadeirinha, porque, gente, o racismo recreativo, as piadas, as brincadeirinhas, elas são muito sutis. Foi quando você botou aqueles 3 eixos lá, né? O que a gente precisa saber do conceito, saber detectar os problemas de preconceito e discriminação, estava naquele quadro, e estratégias de intervenção. Então, agora, essa brincadeirinha, hoje a gente tem um nome para ela, né? O professor Adilson cunhou racismo recreativo, porque o humor disfarça. Né? O humor vai fazer com que... eu só estava brincando. Analisa. Era uma piadinha. Então, a gente tem que pensar. Então, nós estamos aqui encerrando uma live, né? Eu vou dar a oportunidade de você se despedir e ter suas últimas considerações, mas falando da perspectiva da escola, né? Tudo que o Jorge trouxe, a gente vem fazendo no Crescicom, é a perspectiva da escola. Então, pensar num currículo que inclua, por exemplo, outras linguagens de mídia, a gente tem aí os rappers, a gente tem o cinema, a gente tem uma série, agora mesmo nós estamos tendo que usar a tecnologia, então vamos usar a tecnologia para nos aproximar, para que a gente possa chegar a esse aluno, para que a gente possa chegar a essa aluna, né? E essa criança negra, essa criança branca, e estabelecer uma conexão, né, de valorização e de equidade, porque é muito ruim uma criança crescer achando que é superior à outra, e ela não se dá conta de que ela faz isso. Ela não se dá conta. Eu fui muitas vezes às escolas, se itinerante pelo Crescicom, e vi que ela falar, dependendo das intervenções que a gente faça no decorrer do processo, aquilo vai diluindo. E ela volta para casa e interpela a mãe, interpela o pai, quando faz uma piada racista. Por quê? Ela se dá conta de que aquilo ali não é legal. Então, a escola, desde a base, é fundamental para a gente pensar. Então, eu agradeço muito a sua fala, Jorge. Você poderia, assim, se despedir, dando algum conselho, alguma outra dica, dentre as tantas que você já deu, as meninas descreveram lá no pessoal? Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem a oportunidade de se autoformar. Eu acho que essa pandemia, essa coisa do remoto, do uso da tecnologia, ao mesmo tempo que é desgastante, é extremamente ruim, porque nos afasta, né? Ela pode ser uma ferramenta de oportunidade. Então, eu até coloquei para vocês, tenho colocado muito, faço essa ressalva, né? Talvez a gente tenha que transformar esse momento num momento de crescimento. Então, a gente tem canais no YouTube, né? Tem o Canal Preto, tem o Quebrando o Tabu, tem o Papo de Segunda, por exemplo, que é um branco que coloca um Emicida, que coloca pessoas negras para estar lá discutindo, né? Nós temos canais de pessoas negras que estão lá, como Lázaro, como Emicida, como outros colegas que, inclusive, são educadores que têm canais, né? É importante. Literatura, a gente hoje tem vários canais que você pode ter material. As secretarias, né? Eu falo pela própria SEDUC, por exemplo, a gente tem muito material de formação que é disponível, as pessoas podem acessar, tem oportunidade de se autoformar, né? Mas tem que ter essa consciência. Eu tenho brincado e falo o seguinte, eu queria que, pelo menos, a gente conseguisse, com essa pandemia, aprender a ser antirracista, seria uma grande coisa, porque hoje, quando a gente sai, você não esquece do álcool gel e da máscara no rosto, né? Você se previne para a Covid não te pegar. Aí eu fiquei pensando, a gente tem que fazer essa proteção antirracista, né?
Então, eu não vou ouvir piadinha, eu não vou discriminar, eu não vou falar sobre a cor da pele, né? Essa consciência da proteção antirracista, a gente tinha que criar também, para não ser infectado, né? Quando a gente olhar essas coisas que são violências simbólicas, violências naturalizadas, banalizadas, a gente não se acomodar e não aceitar isso, né? Porque hoje é uma coisa que eu tenho sentido muito, né? Essa última semana, essa coisa do João Alberto, por uma questão minha particular, me afetou demais. E eu falei, cara, eu não posso ficar quieto, eu não posso achar normal, eu não posso simplesmente fazer de conta que eu não estou vendo. Mas é reagir, e aí eu brinquei, até coloquei para um colega, eu quero transformar essa bilis que está produzida no meu estômago em combustível para sinapses para os meus neurônios. Eu tenho que produzir coisa para enfrentar e fazer da raiva uma potência criativa para desconstruir essa infelicidade que é a opressão racial. Né? Quando eu bolei esse título dessa inconsciência racial, racismo existe sim, a gente tem que estar muito consciente disso, mas mais do que isso, a gente tem que assumir um comprometimento para vencer essa luta. São 520 anos de iniquidade racial contra negros e indígenas. Se a gente não mudar isso agora, a gente não muda mais. É o momento, é coisa de virar chave. Né? E a educação ela pode dar uma força muito grande. Né? Então, eu agradeço a oportunidade, parabenizo vocês do CREFCON, assim como outros coletivos, né, que a gente participou junto de outras lives, que estão vendo essa potencialidade de educação nesse momento, continuem, né, e sempre que precisarem, que acharem que eu posso dar alguma contribuição, vocês podem contar comigo. Jorge, olha, nós agradecemos muito, em nome do CREFCON, em nome da nossa diretora Márcia, de toda a equipe do CREFCON, da nossa diretora, subdiretora que está aqui, né, diretora adjunta, enfim, a Vivian, a equipe Neuza, a Érica, né, todos os nossos colegas que estão assistindo, a Isabel, que foi idealizadora comigo do CREF Conversa presencial, e agora ele é um CREF Conversa na rede, ela está assistindo também. Enfim, eu estou vendo assim, a Lucimara, né, a nossa da secretaria, nossa colega, né, também. E vários colegas, né? Porque aqui no StreamYard a gente não vê quem está comentando no Facebook, e depois eu volto lá e olho. Provavelmente você também vai voltar e vai olhar. A Neuza depois disponibiliza todo esse material para nós termos o deleite de ouvir com mais calma, enfim, e começar a pensar. Então, eu agradeço muitíssimo. Esse foi o nosso último CREF Conversa. Eu queria encerrar com um poema que eu escrevi. Aí, por favor, me julguem, né? Eu estou intitulando um poema, mas acho que tem tudo a ver. Você falou do caso do João Alberto, que te tocou profundamente, e é verdade. Veja, se a gente não discutir isso na escola, essa criança, ela volta para casa, vai ouvir a reportagem, vai passar batido. Então, a gente tem que discutir essas coisas que impactam, que entram na nossa alma. Quem assistiu o Falas Negras da TV Globo teve a oportunidade de ouvir a mãe do Miguel, quer dizer, interpretado. A Mirth. Novamente, isso, eu chorei, porque eu não conseguia parar de chorar, porque foi uma coisa horrível, aquela criança que só queria ver a mãe, uma estranha queria ver a mãe, e a outra estava fazendo as unhas, quer dizer, então se a gente não cobrar posicionamento, fica difícil. Então, assim, eu sempre termino na positividade e ainda vou terminar na positividade. Agradeço a sua presença, agradeço à Secretaria de Educação por nos oportunizar, o CREFCON, manter esse diálogo, nós temos esse ramo de discussão dentro da formação continuada. Espero ampliar essas discussões e que a Secretaria me permita ampliar com as formações da Secretaria, que eu acho que é fundamental, porque as pessoas, elas vão, mas elas são tímidas, né? Nós temos um núcleo, né, que é o NEPER, é um núcleo de estudos e pesquisa em relações raciais e educação, e aí eu peço que as pessoas se congreguem, venham, né, para que a gente possa estruturar um caminho bacana para a rede. E então, eu gostaria de fechar com esse poema, que se chama Entre Dores. Uma conversa com Carlos Drummond de Andrade para o caso do menino Miguel. E sobre Miguel? O caso esfriou, a cobrança sumiu, o Estado agiu, a mulher evadiu. E sobre Miguel? A mãe se perdeu, o filho se foi, a dor criou o vazio surgiu. E sobre Miguel? A gente sentiu, o peito abriu,
coração explodiu, quem tem filho lembrou, aos 5 anos voltou, o Xangui encantou, das boberices se riu, o alívio sentiu. E sobre Miguel? Quem não tem filho piou, quem não tem filho chorou, quem não tem filho ouviu, sucumbiu, pariu dor. E a mãe de Miguel? Ela marcha como? Para onde? E a esposa de João Alberto? Marcha como? Para onde? Então, que fiquemos com essa ideia na cabeça, porque esses casos acabam passando. Depois que eles saem da mídia, a gente para de cobrar a resolução deles. Então, vamos cobrar, vamos ficar atentos, porque racismo é crime, e nós estamos aqui para denunciar. E a escola é um canal, é um veículo para discutir as desigualdades sociais que incidem sobre a população negra, majoritariamente, mas que incidem sobre a população no geral. Porque se você acha que tudo que se criou aqui veio do nada, não é verdade. Veio às custas de muito trabalho escravizado. Então, a gente tem que pensar que se houve muito trabalho escravizado, é porque houve muita cultura e muita resiliência. Então, vamos resgatar a cultura, a educação e os nossos grandes pensadores e pensadoras negras. Eu acho que isso faz andar a nação. Fala. Como disse bem a Conceição Evaristo, eles combinaram de nos matar, mas nós vamos combinar que nós não vamos morrer. Exatamente. Então, ó, Wakanda para sempre. Vamos aí, porque esse filme realmente foi um marco. Muito obrigada pelo seu tempo, as meninas, a todos por estarem aqui, todas, todos e todes. Nos encontramos no ano que vem, no próximo Cast Conversa. Vamos ver se presencial ou na rede, né? Tá bom? Até logo, gente. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Obrigado. Um grande abraço.